Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Estamos aí estudando o livro de Romanos. Falamos sobre a introdução, no qual Paulo se apresenta como servo, mas também apóstolo, um homem que buscou ser simples porque o evangelho o transformou. Paulo havia enviado essa carta 3 anos antes de ir pessoalmente. Mário Veloso descreve que quando Paulo estava chegando, a alegria dos irmãos era tão grande, de que os irmãos o abraçaram, ficaram felizes. Mas a gente está estudando o que Paulo mandou nesta carta. Falamos sobre o contexto dos judaizantes e agora eu quero dar continuidade porque eu falei no vídeo 1 de Romanos capítulo 1, a primeira parte. Eu fui até onde Paulo faz a declaração do poder do evangelho no versículo 16. Mas no versículo 17, Paulo fala sobre a ira de Deus. Que ira é essa? É uma ira não sem motivo. A ira de Deus, ela não é caprichosa e violenta, nem injusta. É o menosprezo de Deus, sente pelo mal, né? E pelo pecado. Haverá um tempo onde as pessoas amarão mais o pecado do que a Deus. E será que já estamos vivendo nesse tempo? O interessante é que a Bíblia fala em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porém, muitos estão buscando receber esse salário, a morte. Então, quando se fala de ira de Deus, a Bíblia revela em alguns momentos o dia da ira de Deus. Haverá esse dia. Você pode encontrar, por exemplo, em Jeremias 30, verso 7, diz: não há outro semelhante àquele dia. Em Isaías também 13, 6 diz: vem do Todo-Poderoso como assolação. E Joel, com o terror de quem praticamente vê esse dia, diz o seguinte, em Joel 2:11: grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Quando se fala desse dia da ira de Deus, como eu já disse na introdução, não será um dia de violência, mas um dia onde Deus acabará com o mal, por bem daqueles que escolheram o lado certo. Para que o mal não mais reine, Deus acabará com o pecado. Porém, o pecador, ele amará tanto o pecado, que pecado e pecador se tornará um só. E assim Deus acabará com o pecador que abraçou e amou o pecado. A ira de Deus, diz Paulo, se revela no céu contra a impiedade e perversão dos homens. A revelação da ira de Deus é revelada no Apocalipse, que anuncia uma destruição final. Então esse dia do Senhor será o quê? Um dia do juízo final. A revelação da ira de Deus indica a morte. Morte não como castigo divino, mas como uma consequência do modo errado de agir do ser humano. Um viver errado ao extremo. Porque, por exemplo, viver errado todo mundo vive devido ao pecado, mas a gente busca corrigir o erro. Mas o viver ao extremo é quando eu aceito a condição do pecado, amo ela e não quero sair dela. Por isso que é necessário, para alcançar a Cristo, buscar dele o perdão, confessando e se arrependendo da vida de pecado. Essa oportunidade é oferecida a todos. E aí agora a descrição ali, que vai do versículo 19 até o versículo 32, Paulo então fala sobre essas consequências, né? O que as pessoas fazem que gerarão essa ira de Deus. Primeiro, omitindo a verdade a respeito de Deus. Você pode ver isso do verso 18 ao 20. Com suas características repetitivas, Paulo une doutrina com prática, teologia com religião, quando diz que Deus dirige seu juízo, sua ira, contra a impiedade e a injustiça que os pecadores cometem, como aqueles que podem ser o pecado de todos os pecados, detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Então eles omitem essa verdade de Deus, eles não buscam esse Espírito Santo,
não buscam a verdade divina, vivem de acordo com as suas vontades. Segundo aspecto, mudando a verdade de Deus por ídolo. Acaso tem Deus se tornado visível às percepções físicas do ser humano? Viu o ser humano a Deus? Então as pessoas deixaram de adorar o Deus invisível, mas com os seus feitos visíveis e sentidos diariamente, para começar agora a adorar ídolos, no qual tem colocado em seus lares de pau, pedra, para satisfazer o seu desejo como outras nações. O povo de Israel falhou em querer parecer com o ímpio, e você percebe que a cada dia as pessoas têm feito isso. Deixado a verdade de Deus para adorar a mentira, assim como as concepções pagãs e erradas que ocorrem neste mundo. Não é possível conhecer pessoalmente a pessoa de Deus, mas aquilo que ele nos revelou, já temos motivo suficiente para adorar e ser obediente. O interessante é que o terceiro ponto é que mudaram a verdade de Deus em mentira. O verso 25. Outra forma de cair na impiedade e na injustiça é mudar a verdade de Deus em mentira. Paulo diz: mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Do ponto de vista bíblico, a verdade é algo para se conhecer e cumprir ao mesmo tempo. É algo para ser obedecido. A verdade de Deus é a verdade a respeito do que ele é Deus. Então, ao conhecer a verdade de Deus, ao conhecer o que Deus quer de nós, exige de nós como obediência, o nosso papel é fazer. Às vezes a gente quer muita resposta, querido, quer muito motivo por que fazer, para que fazer. E na verdade o que Deus espera de nós é uma obediência pela fé. A gente não vê, não sabe, mas faz porque é o Senhor que mandou. Porém, por muitas das vezes prevalecer a minha vontade, a injustiça tem imperado na minha vida e na vida de quem assim o faz. Quarto aspecto, olha, de forma de manifestar impiedade e injustiça, é mudando as práticas sexuais naturais por práticas contrárias à natureza. Você vê aí o verso 26 ao 36, onde Paulo fala sobre a degradação da idolatria do ser humano, que o leva naturalmente à imoralidade. E aí qual é a imoralidade? Homem com homem, mulher com mulher. Essa imoralidade é justamente por causa do afastamento de Deus. As pessoas perdem as suas práticas naturais e começam agora a dar margem aos prazeres carnais, e eles envolvem também a sensualidade e sexualidade. Perceba que os rituais pagãos tinham a ver com esse aspecto de sexualidade, e Paulo deixa isso claro, de que isso é um afastamento de Deus. E a gente precisa ter esse cuidado, porque alguns hoje querem colocar a mentira como verdade, e tudo isso é algo que surge pelo afastamento de Deus, essa prática desta imoralidade. A perversão sexual não foi tudo o que fizeram crescer em sua rejeição a Deus de maneira depreciativa, e Deus os abandonou à corrupção da sua própria mente. Tu percebe? Tem esse texto no qual diz o seguinte, o verso 28. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar as coisas inconvenientes. Você vai ver quando a gente estudar Romanos capítulo 12, que diz: transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Mas o problema é que alguns têm entorpecido a tal ponto a sua mente, que não têm conhecido as vontades de Deus, têm rejeitado, e o Espírito Santo tem trabalhado. Mas lembre-se, a ira de Deus está que primeiro ele começa a se afastar gradualmente, mas um dia não teremos essa influência e presença do Espírito. Diz que a porta da graça se fechará. Quem está limpo se limpará mais ainda, e quem está sujo se sujará mais ainda. Por isso que a gente precisa renovar a nossa mente para entender qual seja a boa e querida vontade de Deus. Então, ao entregar as paixões, ao fazer as injustiças, o que é que mais o povo faz? Aí você vai ver a quinta e última forma de impiedade é a
complacência com os pecadores, que diz o verso 32. Além de eu praticar o que é errado, eu me uno àqueles que fazem. O texto diz assim, ó: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas pratica, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Quem vive errado, apoia quem vive errado. Dá estímulo a continuar no erro. Cuidem, queridos, para que a gente não ande pelo caminho de morte. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque iniciamos a semana estudando a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a Thaisa, o Kennedy, seu esposo, a irmã Domingas, que foi fazer uma cirurgia, que tenha dado tudo certo, Senhor. Abençoando também a sua companhia, a irmã Miriam. Abençoe também o Amélio. Abençoe, Senhor, a irmã Cláudia, ali em Castanhal, e seu esposo Félix. Abençoe também, ó Deus, a irmã Lúcia, seu filho Elder e o Éder. Abençoe também a sua filha Erlen. Abençoe também, Senhor, a Marcilene, a Jússi. Abençoe sua mãe Antônia, que tem uma boa recuperação da cirurgia. Abençoe a irmã Conceição e a sua irmã Terezinha, que está fazendo tratamento contra o câncer. Abençoe também, ó Deus, nossa irmã Auriane e sua amiga Nazaré, que também faz tratamento contra o câncer. A Meire e sua irmã Valdineia também está tratando da sua enfermidade. O irmão Berino, que está em outro estado, trabalhando, seus filhos também. Abençoe essa família. Abençoe também, Senhor, a Raísse, o Fagner, o nosso presidente, pastor Wellington. Abençoe também a irmã Antônia, que pediu pela união da sua família. A irmã Cristina, pela sua saúde. E também a filha da Márcia, que está para chegar de viagem, que ela faça uma viagem tranquila. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.